pessoal. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de estruturas algébricas. Na aula passada, a gente viu um complemento do teorema de Lagrange. Vimos subgrupos normais e grupos quocientes. Espero que vocês tenham respondido às atividades e vamos dar continuidade às nossas estruturas algébricas. Então, no início do nosso curso, a primeira estrutura que a gente viu foi a estrutura de grupos. A gente viu o que era um grupo, e a gente viu o que era um grupo abeliano. Um grupo é uma estrutura algébrica que aceita associatividade. Diz, existe elemento neutro, elemento simétrico, não é isso? E se ele for um grupo comutativo, a gente sabe que esse grupo passa a ser um grupo abeliano. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso curso. Nós vamos precisar desses conceitos hoje. Então, hoje nós vamos estudar anel. Então, o que é um anel? Então, é uma estrutura algébrica que é constituído de um conjunto não vazio, só que munido agora com duas operações internas. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar a adição, que é o maisinho, e uma multiplicação. E o anel, ele é uma estrutura algébrica que tem que satisfazer as seguintes condições, As seguintes condições. Ele tem que ser um grupo abeliano em relação à adição. Ou seja, quando você pega o conjunto A e a operação de adição, ele tem que formar um grupo. E esse grupo, ele tem que ser comutativo, Ou seja, tem que ser um grupo abeliano, Então, o que é um grupo? Vamos lembrar os conceitos. Vocês se lembram? Um grupo é uma estrutura algébrica que admite o quê? Associatividade. Admite o que mais? Tem que ter o elemento neutro, tem que ter o elemento simétrico, não é isso? Ok? E, além disso, tem que ter a comutatividade, não é isso? Porque tem que ser abeliano. Então, quando são satisfeitas essas operações, a gente chama de grupo abeliano. Então, para que seja um anel, a primeira coisa, você pega o conjunto e a primeira operação, o conjunto e a adição, e ele tem que ser um grupo abeliano. Tem que ser um grupo e tem que ser comutativo. Segunda condição, a segunda operação, que é a multiplicação, ela tem que ser associativa. Então, primeira condição, ser um grupo abeliano. Segunda condição, tem que ser associativa, ok? Não sendo associativa, se a multiplicação não admitir a associatividade, não vale mais o processo, E a terceira condição, a gente tem que ter a distributiva, A gente fez uma revisão lá no começo, acho que vocês se lembram disso, e nunca tínhamos utilizado a distributividade, Agora nós estamos apresentando aqui a distributividade. Quando é que vai ser distributiva? Quando tiver o conceito para a gente conceituar anel. Então tem que ser um grupo na primeira operação, abeliano. A segunda operação tem que ser associativa e tem que valer a operação distributiva entre a primeira operação, que é a multiplicação, em relação à operação de adição. Ou seja, se eu tiver um número A multiplicado por um B mais um C, é a mesma coisa de A vezes B mais B vezes... Aliás, A vezes B mais A vezes C. Ou seja, tem que valer isso aqui. Isso que é o que a gente costuma brincar, Vale o chuveirinho. Esse vezes esse vai gerar quem? Esse cara aqui, AB, E vamos ter A vezes C, que vai gerar o AC aqui, desse outro lado. Então, tem que valer essa estrutura, Então, só lembrando, quando é que nós temos um anel, tem que valer as seguintes condições. Primeiro, ser um grupo abeliano, com relação à adição, a primeira operação. A segunda operação tem que ser associativa. E a terceira operação, a gente tem que ter a relação da distributiva entre a primeira e a segunda operação. Quando isso acontece, a gente diz que isso é um grupo AB. Aliás, isso é um anel, ok? Então, continuando aqui. Por exemplo, vamos mostrar aqui alguns exemplos para a gente.
Então, nós temos o anel dos números inteiros. Né? Então, os números inteiros junto com a adição, se você pega essa estrutura aqui, Z aditivo, a gente já viu que isso aqui é um grupo abeliano. Né? Então, valeu a primeira condição. Quando você pega a multiplicação ela é associativa aqui nos inteiros. Não tem problema nos inteiros a associatividade. E quando eu pego um elemento inteiro e eu multiplico por uma adição de inteiros, isso aí vai valer a distributividade. Então, isso aqui caracteriza o quê? Anel dos inteiros. Né? Os inteiros, adição, multiplicação, eles formam uma estrutura algébrica que a gente conceituaria como anel. Né? Outro grupo que tem também é os números racionais. Assim como os inteiros, os racionais. E os racionais eles vão ampliar um pouquinho o conceito mais, né? Porque lá nos inteiros nós vamos ter apenas números inteiros. Aqui nos racionais vai valer a mesma coisa, só que para números fracionários, né? Números que a gente possa escrever na forma de fração. Ok? Então seria mais uma estrutura, né? Mais uma estrutura que é um anel. Outro, os reais. Ora, se os inteiros e os racionais valem os reais, também, né? É uma consequência imediata, né? Então, os inteiros, os racionais, os reais, né? Então, são estruturas que admitem o conceito de anel. Então, os números complexos, mais um conjunto aí um pouco mais abrangente. Os números complexos também valem a estrutura, a condição como um anel, né? Então, de modo semelhante, né? Diz que vale os complexos com a adição, ele é um grupo abeliano. A multiplicação, a gente sabe que ela é associativa, né? E quando você pega a multiplicação de um complexo com a adição de dois complexos, vale a distributiva, né? Dos complexos. Né? Então, também caracteriza um anel. Né? A classe, anel das classes de resto módulo M. O que é isso aqui, pessoal? É aqueles grupos dos inteiros, né? Quando a gente pegava aqui Z5, por exemplo, o que é que significa? O resto da divisão dos inteiros por 5. Então, isso aqui a gente sabe que forma um grupo, né? Ele com a adição ou ele com a multiplicação. Então, esse também forma um anel, porque vai valer a seguinte estrutura. Então, quando você pega um ZM aqui qualquer, esse ZM, em relação à adição e em relação à multiplicação, eles formam um anel, né? Então, por exemplo, Z5 aditivo, ele é um grupo abeliano, tá? Ele diz, a multiplicação ela é associativa no Z5 e vale a distributiva em relação à multiplicação. Então, isso para qualquer Z, né? Z3, Z8, Z10, né? Então, mais um grupo aí que a gente agora aumentou a estrutura, ele passa a ser agora um anel, né? No nosso estudo. E anel de matrizes quadradas, né? Das matrizes, especificamente das matrizes quadradas, e os anéis de funções, né? Então, esses são as principais estruturas algébricas, né, que a gente pode classificar como anéis, né? Agora nós vamos mostrar para vocês, nós vamos apresentar para vocês uma breve lista de exercício. Vocês devem fazer essa atividade, né? E depois converter essa atividade, a solução dessa atividade na plataforma, para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Então, eu agradeço a vocês, desejo bons estudos. E só lembrando, nós vamos estar postando material aos sábados, porque nós temos que compor a carga horária, ok? Então, agradeço aí, até a próxima. Valeu!